Fala galera, tudo beleza? Professor Geraldo Neto na área. Vamos lá dando continuidade ao nosso estudo da Lei Complementar 893 de março de 2001, perfeito? Vamos lá, olha só, na aula passada a gente estava vendo as infrações graves, médias, leves, perfeito? Paramos no meio do caminho porque a gente tem o esqueminha do horário para poder o vídeo sempre ficar compactado para caber no seu smartphone, no seu computador, independente de qual o nível da sua internet. Vamos lá. Olha só, continuando aqui. 107. Retirar ou tentar retirar de local da administração policial, militar, material, viatura, aeronave, embarcação ou animal, ou mesmo dele e serviço sem ordem do responsável ou proprietário. Olha só, eu quero que você fique atento. Olha só, ele diz retirar ou tentar retirar. Você está vendo que a tentativa, aqui eu tenho a consumação, retirar, ou simplesmente a própria tentativa. Ainda que ele não venha consumar aquela vontade dele, não adianta. Já é o quê? Grave isso daqui, perfeito? Lembrando, tá? Que você tem que marcar isso daqui, ó, sem o quê? Ordem do responsável ou proprietário. Porque se eu tiver uma ordem do responsável daquela unidade para poder retirar aquela viatura, aquele animal, enfim, aquele material, aí beleza, ele não está cometendo nenhuma infração. 108. Entrar, sair ou tentar fazê-lo da OPM com tropa sem prévio conhecimento da autoridade competente, salvo para fins de instrução autorizada pelo comando. Então não adianta, vai sair com a tropa, eu tenho que ter o quê? O prévio conhecimento da autoridade. Não é simplesmente pegar e sair, pronto e acabou. Não, tenho que cumprir esses requisitos. 109. Deixar o responsável pela segurança da OPM de cumprir as prescrições regulamentares com respeito à entrada e saída e permanência de pessoa estranha. Entenda uma coisa comigo. O responsável pela segurança, ele vai fazer aquela fiscalização tanto de entrada quanto de saída, perfeito? Ou até mesmo a permanência. Se você já visitou alguma OPM, você percebe que é muito restrito a entrada, perfeito? Vou dar um exemplo aqui no Rio de Janeiro. Eu sou do executivo, né? Eu sou do Poder Executivo, servidor público. Quando eu estou com uma viatura que eu preciso abastecer dentro de uma OPM, eles anotam o número da minha matrícula, o meu nome, a placa do veículo, o registro do veículo, a ordem de saída do veículo da minha unidade, tudo isso é anotado, perfeito? Caso não venha fazê-lo, é falta média, ok? Vamos lá. Permitir pessoa não autorizada, que pessoa não autorizada, adentre, aqui ó, prédio ou local interditado, ou seja, se tem um local interditado, beleza, permitiu alguém que não seja autorizado, infração média, perfeito? E infelizmente, torno a dizer para vocês, eu tenho, né, quando eu falo nós, reler isso daqui várias vezes para poder você lembrar na hora da prova, ok? Porque não tem nenhum esquema que você possa fazer para você lembrar isso daqui, até porque a gente tem uma gama enorme, beleza, de infrações para a gente lembrar se é grave, médio ou leve. Olha só, 111. Deixar, ao entrar ou sair de OPM onde não sirva, de dar ciência da sua presença ao oficial de dia ou de serviço e em seguida, se oficial, de procurar o comandante ou o oficial de posto mais elevado ou seu substituto legal para expor a razão de sua presença, salvo as exceções regulamentares previstas. Perfeito? Então tudo tem que ser notificado, tem que ser avisado, perfeito? Com as devidas considerações aqui, seja para o praça, seja para o oficial. 112. Adentre, sem permissão ou ordem, aposentos destinados a superior ou onde este se encontre, bem como qualquer outro lugar cuja entrada lhe seja vedada. Falta média. Eu quero que você fique atento para isso daqui, ó. Pode ser qualquer lugar. É óbvio que eu tenho os locais destinados ao superior? Tenho. Mas às vezes aquela localidade não é destinada ao superior, mas ele se encontra lá. Olha o que ele diz, ó. Adentrar sem permissão ou ordem a aposentos destinados a superior. Beleza, o aposento lá é destinado a ele, tá? Mas ele pode aqui, ó, ou onde este se encontre. Às vezes o superior, ele não está no aposento que fora destinado a ele. Ele está em uma outra localidade lá dentro da OPM.
mas ele tem que me dar autorização para adentrar aquele local. Lembrando a vocês, falou em militarismo, eu tenho que lembrar do quê? Da hierarquia e disciplina. Perfeito? Sempre eu tenho que lembrar disso daí, ok? Vamos lá. Dando continuidade aí. Já está acabando, fica tranquilo, tá bom? 113. Abrir ou tentar abrir qualquer dependência da OPM, desde que não seja a autoridade competente ou sem sua ordem, salvo em situações de emergência. Então, olha só. Se ele vai tentar abrir, se ele vai abrir qualquer dependência da OPM, beleza? Agora é óbvio, se ele for a autoridade competente, nada vai acontecer a ele, até porque ele é a autoridade competente para isso. Agora, se ele não for, falta média. Agora, ele pode não ser, não estar autorizado para tal, mas abrir e não acontecer dele levar uma penalidade. É quando se tratar o quê? Em situações de emergência. Perfeito? Então a gente tem que gravar algumas coisinhas aí. Se ele for autoridade competente, beleza, ele abre o que ele quiser. Está dentro da competência dele. Agora, ou então ele foi autorizado. Agora, se não foi autorizado, falta média. Salvo se for o quê? Situações de emergência. 114. Permanecer em dependência de outra OPM ou local de serviço sem consentimento ou ordem da autoridade competente. Ou seja, se ele foi destinado a ficar em um local de serviço, ou melhor, eu tinha um local destinado a uma determinada pessoa, um determinado militar, e ele estava naquela localidade. Espera aí, ele tem autorização para aquilo? Se ele não tiver, falta leve, ok? Permanecer em dependência da própria OPM ou local de serviço, desde que a ele estranho, sem consentimento ou ordem da autoridade competente, também falta leve, ok? Vamos adiante. Entrar ou sair de qualquer OPM por lugares que não sejam para isso designados. Como assim, Geraldo? A gente sabe que toda OPM ela tem a sua entrada e a sua saída principal, e pode ser que em algumas eu tenha alguma saída lateral, enfim, mas que não seja para aquele uso destinado àquilo. Por exemplo, uma saída para poder tirar o lixo lá de dentro, perfeito? Ou então uma saída específica de determinado tipo de viatura. Ou simplesmente você foi embora, quando eu falo você, né? Aquele policial militar foi embora pulando o muro. Peraí, não pode. Falta leve. Deixar de exibir a superior hierárquico, quando por ele solicitado, objeto ou volume, ao entrar ou sair de qualquer OPM. O que é isso daqui? Lembre-se, tá? Eu quero que você dê destaque aqui, ó, que é quando por ele solicitado. Tá bom? Por quê? Porque na tua prova, isso daqui vai vir escrito dessa forma, mas ele não bota, ele suprime esse quando por ele solicitado. Não, tem que ser solicitado. Ou seja, você está indo embora, você está com a sua bolsa lá, o superior falou, peraí, deixa eu examinar essa bolsa. Você tem que deixar ele examinar, senão é o quê? Falta média, ok? Ter em seu poder introduzir ou distribuir, em local sob a administração policial militar, publicações, estampas ou jornais que atentem contra a disciplina, a moral ou as instituições. Como assim, Geraldo? Vamos lá. Você vai pegar, vamos dar um exemplo muito ridículo, tá bom, gente? Você vai entrar lá enfim, vai entrar dentro da sua OPM com alguma blusa fazendo alusão a uma facção criminosa, ou então com algum ato de pornografia explícito, perfeito? Ele está dizendo aqui que você não pode fazer isso, tá bom? Você está entrando com a blusa, você está introduzindo um folheto, um jornal, enfim, nada disso você pode fazer. Tá bom? Porque isso vai atentar ou contra a disciplina, ou contra a moral, ou até mesmo contra a própria instituição. A gente não pode dar mole quanto a isso. Vamos lá. 119. Apresentar-se em qualquer situação mal uniformizado, com uniforme alterado ou diferente do previsto, contrariando o regulamento de uniformes da Polícia Militar ou norma a respeito. Deixa eu discorrer um pouco sobre isso aqui para vocês entenderem. Ele fala aqui, ó, em qualquer situação. Cuidado que na prova, ele bota aqui, ó, em situações, salvo em situações de emergência, entendeu? Ou então ele bota que somente em serviço. Não, é em qualquer situação. Por que eu falo isso? Porque às vezes o militar, ele já não está mais de serviço, ele está saindo do serviço ou ele está a caminho. Perfeito? E aí ele sai com o seu fardamento aberto, de dentro do seu veículo, entendeu? Não, ele
Toda vez que ele vestiu aquela farda, ele deve se apresentar em totais condições. Tem que estar limpa, passada, perfeito? Ele tem que estar apresentável, porque ele diz aqui, ó, apresentar-se em qualquer situação, mal uniformizado ou com uniforme alterado, ou diferente do previsto. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui no Rio de Janeiro, você tem a farda, ela é azul marinho, e você tem a bandeira do Rio de Janeiro, que ela é azul e branca. Correto? Certa vez eu estava conversando com um policial e a bandeira do fardamento dele, ela era cinza e preto. Aí eu falei assim, ué, por que a sua bandeira ela está diferente? Aí ele falou o seguinte, que aquela farda ele era do grupamento tático, para poder fazer entrada em comunidades, né, que a gente vulgarmente conhece como favela. E a bandeira azul e branca, dependendo do nível da luz, se tiver à noite, ela é mais visível do que a bandeira cinza e preta. Então, naquele caso em específico, para o tipo de serviço que ele prestava, a bandeira dele era diferenciada. Então, assim, trazendo isso daqui para a nossa matéria, né? Ele diz aqui, ó, com uniforme alterado ou diferente do previsto. Às vezes eu posso até ter uma diferença naquele fardamento. Porém, aquela diferença ela é prevista. É um uniforme tático, ele tem um motivo para tal, perfeito? Aqui no Rio de Janeiro, às vezes você percebe os policiais militares não com aquela farda, né, que eles utilizam, mas com uma bermuda e uma blusa, porque eles estão fazendo um policiamento na orla de alguma dessas praias, né, do Rio de Janeiro, enfim. É previsto aquilo ali, tá bom? Então, se ela estiver diferente do previsto, se ela estiver contrariando o regulamento de uniformes da Polícia Militar ou norma a respeito, falta o quê? Média. 120. Usar o uniforme, insígnia, medalha com decoração ou distintivo não regulamentares ou de forma indevida. Vamos lá. Aí você pega... E dentro daquela, no seu fardamento, não sei se vocês já repararam que quanto mais cursos eles vão fazendo, vão colocando as insígnias, né? Os emblemas, né? Os brevês ali relacionados àquele curso. Se ele estiver colocando alguma coisa diferenciada, colocando o escudo de uma caveira, ou enfim, fazendo enfim, qualquer coisa que seja diferente, não pode, ele vai estar contrariando isso daqui, ele vai estar cometendo uma infração média. Ou então, ele simplesmente faz a utilização indevida. Como assim? Ele utilizou a farda dele para ir numa festa fantasia? Ou então, enfim, para qualquer outro fim que não fosse o trabalho dele. Falta média, que ele diz aqui, ó, também a utilização de forma indevida. Usar vestuário incompatível com a função ou descurar do asseio próprio ou prejudicar o de outrem. O que é isso? Falta leve. Ou seja, imagina só, olha para cá, vou chegar pertinho da câmera, você está vendo que o professor aqui é barbudo. Eu não sou policial militar. Imagina, eu sendo policial militar e eu chego barbudo dessa forma. Não posso, eu estou descuidando do meu vestuário. Eu vou estar incidindo aqui no 121. Entendeu, galera? Perfeito? Vamos lá. 122. Estar em desacordo com as normas regulamentares de apresentação pessoal. Lembre-se, você vai ser policial 24 horas. Você tem que estar 24 horas apresentável. Perfeito? 123. Recusar ou devolver insígnia, salvo quando regulamentação o permitir. Perfeito? Se a regulamentação permitir, beleza, ele não vai usar. Comparecer uniformizado a manifestações ou reuniões de caráter político partidário, salvo por motivo de serviço. É óbvio, né? Vai ter uma manifestação dos servidores públicos. Dou outro exemplo. Aqui no estado do Rio de Janeiro, todo mundo vê aí pela televisão que está tendo uma crise muito grande no estado. E certo dia, foram fazer uma manifestação na frente da Alerj. Então, o que acontece? O regulamento dos militares aqui é semelhante ao dos militares que nós estamos estudando aqui. Quem era policial militar foi com a blusa azul. Quem era bombeiro foi com a blusa vermelha. Por quê? Porque ele não pode se apresentar uniformizado, com a farda dele. Ele não pode fazer isso.
Perfeito? Mesma coisa aí vocês. Não pode, a não ser, lógico, se ele tiver de serviço. Que aí foi o exemplo que eu dou, foi quando o choque chegou. O pessoal do choque estava com o uniforme do choque. Ok? Vamos lá. 125. Frequentar ou fazer parte de sindicatos, associações profissionais com caráter de sindicato ou de associações cujos estatutos não estejam de conformidade com a lei. Falta grave. É porque você já sabe que isso daí vem lá da Constituição Federal, perfeito? Que eu tenho uma série de imposições aos militares, beleza? Que para eles eu aplico e eu não aplico para outros, perfeito? Para outros servidores civis. Então tem que tomar um cuidado com relação a isso daí, ok? Fiquem atentos. Vamos lá. 126. Autorizar, promover ou participar de petições, de competições ou manifestações de caráter reivindicatório, de cunho político partidário, religioso, de crítica ou de apoio a ato de superior, para tratar de assuntos de natureza policial militar, ressalvados de natureza técnica ou científica, havidos em razão do exercício da função policial. Ou seja, vai ter a grande marcha da maconha. Você é a favor da maconha, você vai participar disso daí. Imagina, olha só. Você está promovendo isso. Ou então você vai fazer uma promoção de uma manifestação religiosa. Passeata a favor do cristianismo, a favor da Umbanda, do Candomblé, do Espiritismo, do Kardecismo, enfim. Eu estou dando um exemplo aqui para vocês para a gente ilustrar isso daí. Falta média. 127. Aceitar qualquer manifestação coletiva de subordinados, com exceção das demonstrações de boa e sã camaradagem e com prévio conhecimento do homenageado. Então, ele não pode ter, não vai aceitar, se ele aceitar qualquer manifestação coletiva de subordinados, falta leve, a não ser esse caso aqui que a gente acabou de ver aqui agora, perfeito? Que ele fala das demonstrações de boa e sã camaradagem, beleza? Tem que entender que o estatuto também ele prima o quê? Pela união da equipe, da tropa, perfeito? Porque quanto mais unido, melhor a gente vai ter esse trabalho feito, ok? Vamos lá. 128. Discutir ou provocar discussão por qualquer veículo de comunicação sobre assuntos políticos, militares ou policiais, excetuando-se os de natureza exclusivamente técnica, quando devidamente autorizado. Então vamos por parte. Ele não pode discutir ou provocar qualquer discussão por qualquer veículo de comunicação, seja pela internet, Facebook, WhatsApp, e-mail, site, entendeu? Jornal, revista, televisão, rádio, nada sobre assuntos políticos, militares ou policiais. E eu tenho exceção a isso daí, aos assuntos que sejam de natureza exclusivamente o quê? Técnica. Mas aí ele tem que estar o quê? Devidamente autorizado. Perfeito? Então, como isso daqui é uma exceção, perfeito? Ele diz aqui, ó, excetuando-se, esse aqui é o salvo. Beleza? Que são os de natureza exclusivamente técnica, e mesmo assim, além de ser de natureza exclusivamente técnica, ele tem que estar o quê? Devidamente autorizado para isso, ok? Vamos lá. 129. Frequentar lugares incompatíveis com o decoro social ou policial militar, salvo por motivo de serviço. O que é isso? Imagina só, o policial ele vai frequentar uma casa de prostituição. O policial ele vai frequentar um local onde tem um bingo clandestino, onde tem máquina de caça-níqueis, onde tem o jogo do bicho, perfeito? Um local onde tem apostas de carteado, rinha de cachorro, corrida de cavalo clandestina, perfeito? Então, ele vai o quê? São locais incompatíveis com ele, perfeito? Ele não vai frequentar esses locais, lógico, salvo se ele tiver serviço. Ele está desenvolvendo algum serviço, enfim, de investigação, ele está lá descaracterizado, ou então ele foi até lá da maneira correta para poder reprimir tal tipo de atividade, enfim, salvo em serviço, tá? Sempre tome cuidado, que quando geralmente a banca da prova, quando dá um exemplo desse, ela não menciona o salvo, ela bota que é por qualquer motivo. Entendeu? Só que a gente sabe que tem o salvo em serviço. E sim, em serviço ele pode, não é sempre. Tá bom? Tem que ter cuidado com palavras que restringem e palavras que ampliam. Vamos lá. Recorrer
a outros órgãos, pessoas ou instituições, exceto o Poder Judiciário, para resolver assuntos de interesse pessoal relacionados com a Polícia Militar. Como assim, Geraldo? Pensa só. Por que ele falou que é exceto o Poder Judiciário? Porque a gente tem o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, porque nenhuma lesão ou ameaça de lesão será excluída da apreciação do direito. Então, toda vez que ele se achar violado em seus direitos, ele pode sim provocar o Judiciário. Agora, o que não pode acontecer é o seguinte: eu sou policial militar, aí o que eu faço? Eu tenho um amigo que é da direção da Polícia Civil, aí eu vou lá e falo com esse amigo para poder ele tentar intermediar dentro da Polícia Militar algum pedido que eu fiz. Algum direito, ainda que seja meu direito legítimo, não posso, porque ele diz aqui, ó, que eu não posso recorrer a outros órgãos, pessoas ou instituições, salvo o poder, né, exceto o Poder Judiciário, para resolver assunto de interesse pessoal relacionado com a Polícia Militar. Então eu não posso fazer isso. Eu vou na Procuradoria do Estado. Não pode. Perfeito? É lógico que a gente tem uma certa lacuna aqui, que para provocar o Poder Judiciário, é óbvio, né, que para provocar o Poder Judiciário, eu preciso de um advogado. E se eu não tiver condições de adimplir com as custas de um advogado, eu vou onde? Na Defensoria Pública. Beleza? Então a gente percebe que ela se enquadra nesse conceito aqui que a gente está vendo, ainda de que de forma implícita. Lembrando a vocês o que? Defensoria Pública não faz parte do Poder Judiciário. Defensoria Pública é poder executivo. Ok? Cuidado, tá? Só tomem cuidado com relação a isso daí. Falta média, caso seja violado. Vamos lá. Por fim, está aqui, ó, assumir compromisso em nome da Polícia Militar ou representá-la em qualquer ato sem estar devidamente autorizado. Ou seja, se você for representar a Polícia Militar, em qualquer caso, você tem que estar devidamente autorizado para isso. Perfeito? Não sei se você já reparou, toda vez que a Polícia Militar ela vai prestar declarações, ela tem um policial responsável por prestar declarações à imprensa. Não é qualquer policial que vai chegar e vai dar entrevista. Não, ele tem que estar devidamente autorizado. A Polícia Militar ela tem um assessor de imprensa que vai fazer esse serviço, entendeu? Então, para que a pessoa venha assumir algum compromisso, seja em nome da polícia, ou em nome do Estado, ou que ela vem representar ela em algum ato, tem que estar autorizada para isso. Vai ter uma inauguração de um Centro Comunitário de Segurança Pública, né? O Conselho Comunitário de Segurança. Beleza, vai ter um policial militar lá. Você vai lá por sua livre e espontânea vontade? Não, você tem que estar devidamente autorizado para isso. Tá bom? Estou dando esse exemplo, que essa semana mesmo teve a inauguração numa determinada localidade, que eu não vou mencionar o nome, de um Conselho Comunitário de Segurança Pública. E lá tinha representantes da Polícia Civil, da Polícia Militar. Para que ele estivesse lá, ele tem que estar devidamente autorizado. Perfeito? Salvo o contrário, falta média. 132, e o nosso último, deixar de cumprir ou fazer cumprir as normas legais ou regulamentares na esfera de suas atribuições. Então, se ele deixou de cumprir ou deixou de fazer cumprir as normas legais ou regulamentares, falta média. Lembrando, tá, gente? Aqui eu estou falando tanto de leis quanto de regulamentos. Me dá um exemplo, Geraldo. Sim, decreto. Perfeito? Ele tem que cumprir e tem que fazer cumprir. Ele tem que fazer obedecer tudo isso daí. Ok? Perfeito? Então vamos embora, que agora eu encerro com vocês aqui. A gente vai para o artigo 14, tá? E o artigo 14, ele fala das sanções administrativas disciplinares. Ele diz aqui, ó, seção 1. As disposições gerais. Vamos lá. Artigo 14. As sanções disciplinares aplicáveis aos militares do Estado, independentemente do posto, graduação ou função que ocupem, são. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber. As sanções, vou botar aqui, ó. Sanções. Elas são aplicadas independentemente do quê? Do posto
ou da graduação. Lembrando, tá, gente? Posto, quem tem é o quê? Oficial. Graduação, quem tem é quem? Praça. Perfeito? Foi? Tranquilo, galera? Show de bola? Ou a função que ocupe. Deixa eu só limpar aqui para ficar bonito para vocês. Então, ó, as sanções, elas são aplicadas independentemente do posto ou da graduação. Lembrando, posto, oficial, graduação. Eu tenho aqui a praça. Perfeito? Vamos lá, então. Vamos dar continuidade aqui, tá? E que infrações seriam essas, Geraldo? Seriam as infrações de advertência, repreensão, permanência disciplinar, detenção, reforma administrativa disciplinar, demissão e expulsão. Perfeito? Aqui a gente ainda tem a proibição do uso do uniforme e o parágrafo único. Todo fato que constituir transgressão deverá ser levado a conhecimento da autoridade competente para as providências disciplinares. Gente, o que eu quero falar para vocês? Antes de mais nada, você tem que lembrar o seguinte: essas penalidades aqui que são descritas, para que eu venha aplicar, obrigatoriamente eu tenho que ter o quê? Um procedimento disciplinar. Por quê? Porque eu tenho que observar o contraditório e ampla defesa. Não é só pegar e aplicar penalidade, entendeu? Então, toda vez que eu vou aplicar alguma sanção disciplinar, tu bota aqui o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal de 88. Ou seja, eu tenho que observar o contraditório e a ampla defesa. Perfeito, galera? Não pode dar mole quanto a isso daí, ok? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui com vocês, deixa eu só apagar isso aqui. A gente dá continuidade, por quê? Porque eu tenho um mapinha mental que eu fiz para você em cima disso. Se eu começar esse mapinha mental agora, a gente não vai conseguir terminar, porque vai estourar o nosso horário, perfeito? E aí não é legal. Então o que eu vou fazer? Eu vou continuar, vou te explicar algumas coisinhas aqui, que aí na próxima aula eu já pego juntando o mapa mental, fazendo ele completão para vocês, para a gente não estourar o horário. Olha só, seção 2, a advertência. A advertência é a forma mais branda da sanção, ou seja, não tem nada menor do que advertência. E ela pode ser aplicada verbalmente, então sublinha isso daí no seu material. Verbalmente, ok? Ela pode ser aplicada verbalmente ao transgressor, podendo ser feito de que forma? Em particular ou extensivamente. Ou seja, vamos falar na língua direta, ou vai tomar um esporro no particular, ou então na frente de todo mundo, porque ela pode ser aplicada em particular ou extensivamente, sem constar de publicação ou dos assentamentos individuais. Por quê? O fato dele tomar uma advertência, seja ela em particular ou extensivamente, ela vai ter que ficar o quê? Registrada em algum lugar, nos assentamentos funcionais, assentamentos individuais daquele servidor, beleza? Daquele policial militar, daquele agente público. Então, embora ela seja aplicada verbalmente, ela vai ser reduzida a termo. Entendeu? Então, ela vai ser o quê? Transcrita para os seus assentamentos individuais. Tá bom? E lógico, então vai ser o quê? Publicado. Então, falou em advertência, a advertência eu vou fazer o quê? Ela vai ser aplicada o quê? Verbalmente. Beleza? E ela pode ser o quê? Em particular ou de forma ostensiva. Beleza? E ainda daqui tem que contar o quê, gente? Eu tenho que ter ainda o quê? A publicação. E eu também vou o quê? Fazer o quê? Constar nos seus... Fazer... Constar nos assentamentos. Tá? Deixa eu limpar esse quadro aqui para ficar bonitinho para vocês. Que aí eu faço aqui melhor para você. Tá bom? Vamos fazer o seguinte. A gente estourou o nosso horário aqui. Eu vou fazer o seguinte. Na próxima aula, eu volto e a gente pega revisando tudo isso daqui. Ok? Beleza, galera? Mais uma vez, eu agradeço a sua presença aí até o final. E não sai daí. Eu só vou pegar e apertar o pause e já estou começando a próxima aula. Ok? Beijo grande no coração. Até lá. Tchau, tchau.